ao Papo de Cruz mais uma vez. Estamos entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está agora, mas te convidamos, tem uma mesa aqui e tem um lugar para você nessa mesa. Desde já eu quero pedir que você deixe seu like, compartilha, manda essa mensagem para alguém e se essa mensagem realmente te abençoar, deixa um comentário lá para fortalecer a nossa corrente. Convidada de hoje, uma mulher importantíssima, uma bênção, voluntária. Todas as vezes que eu convidei foi muito voluntária. Nem sei o que falar, tem tanta coisa. Serva, humilde. Kathleen. Levita Kathleen, só Kathleen? Kathleen, né? Pode ser Kathleen, tá Kathleen. bom. Eu tento não colocar muitos rótulos aqui. Deixa só... Quer se apresentar? Quer falar com o pessoal? Fica à vontade. Pai do Senhor, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, Exatamente. mas que Deus venha abençoar a cada um. Então, vamos começar pelo mais simples. Para poder ir quebrando gelo. Conta um pouco da sua história. Infância, você foi nascida na igreja? Não foi? Como é que foi a formação? Eu não fui nascida na igreja, né? Quando eu nasci, minha mãe já era afastada, mas eu era levada para a igreja pela minha tia. Minha mãe me arrumava e ela me levava. Ia sempre na minha casa me buscar. Legal. E ali eu senti prazer, né, de estar na casa do Senhor, né, adorando a Deus. Tanto que chegou um tempo que eu não me afastei, mas eu deixei de ir um pouco para a igreja. E quando eu voltei, foi o quê? Com 10, 11 anos, mas aí foi por vontade minha própria, entendeu? Minha mãe até falava, caramba, todo dia você vai para a igreja. Mas era algo que eu gostava de estar. E até hoje eu tô na igreja, né? Graças a Legal. Deus. Sempre foi do Ministério de Madureira? Não, eu era do Ministério Todos os Santos. Todos os santos. Isso. E aí passei para outros ministérios, né? E hoje eu entrei no Ministério de Madureira com 17 anos. 5 anos. Isso. Legal, uma história, né? É. Como é que o louvor chegou na sua vida? Tipo assim, como é que foi os seus primeiros contatos com a música no geral e com o louvor? Por incrível que pareça, minha família até hoje são todas afastadas da igreja. E aí, um dia, quem estava cantando era minha irmã mais velha. E aí eu vi ela cantando e eu achei bonito aquilo, né? E Quantos aí anos tinha? eu tinha 5 anos Caramba, legal. e ela tinha 7 na época. E aí ela cantando, aquilo ali me chamou a atenção. Aí ela ficava até brigando comigo. Ai, tudo que eu faço você quer fazer. Tudo que eu faço você quer fazer. Mas aí eu levei isso pra minha vida. Foi algo que, através dela, Deus me apresentou. E isso eu coloquei dentro de mim. Caraca, legal. E Hoje hoje ela não canta ela não mais. canta mais? Ela Não, tá na igreja? não. Meu Deus. Ela é afastada. Mas eu canto, eu comecei a cantar através dela. Caraca, legal, legal. A gente sempre, pelo menos eu converso com a esposa às vezes, com a Jaque, que a gente olha pra você e vê uma menina assim nova e com um coração de serviço. Sim. Assim, às vezes, no outro dia você tava falando, a gente fez um evento, você falou, cara, só vou chegar muito tarde, não sei se eu vou conseguir ir, mas se eu for, eu vou chegar muito tarde, porque eu vou sair do trabalho, lá na Gávea, acho que era Gávea, né? É. Lá na Gávea e tal, eu devo chegar umas 8, 8 e meia, por aí. E assim, aí a gente ficou pensando nisso depois, tipo, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, ele veio lá, mano, a Gávea é longe pra caramba. Verdade. Pega aquela extensão do metrô, passa pelo Maitá, até pegar o metrô em si e chegar aqui para poder, né, pô, tá lá com o coração de cantar, assim, não só de cantar, né, de adorar a Deus. A gente percebe nas tuas ministrações que, assim, não é só cantar, não existe uma questão performática. Se existe, a gente não vê. Mas, assim, sério, sério mesmo. Até pelas músicas que normalmente você escolhe, a gente percebe que não tem um anseio pela performance. Que a gente vê muito na galera mais nova que canta, que faz de tudo para performar. Tem que virar a É. casa, tem essa expressão, tem que virar a casa, tem que mover o negócio. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que faz para, tipo, como é que você faz para conciliar, pô, a minha vida secular não, minha vida no dia a dia e quando eu chego na igreja, tu se desliga e começa ou tem uma preparação durante o dia? Como é que é? Então, toda vez que eu vou cantar,
eu tenho isso comigo. Não é só cantar. Eu acho que você tem que se preparar e entender aquilo que você está cantando. Eu, quando eu cantava assim, poxa, vou cantar essa música porque ela é bonita. Ah, vou cantar essa música porque todo mundo conhece, ela tá no auge. Sim. Mas eu comecei a orar ao Senhor e eu falei, Senhor, eu quero cantar algo que eu estou vivendo, sabe? Não é pra cantar porque minha voz é bonita, porque não, fulano gosta da minha voz. O negócio é, você tem que cantar, é a mesma coisa de pregar. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Não adianta falar assim, poxa, não rouba. Se eu chego ali na frente, Tá eu roubando. roubo. Tá me entendendo? Então não tem como eu chegar lá na frente e, e cantar uma música de bênção, sabe? Se eu tô passando por luta dentro da minha casa, claro que a gente tem que adorar a Deus até mesmo nas dificuldades, mas a gente tem que estar com o coração sincero Sim. e aberto ao Senhor. E hoje em dia as pessoas têm muito isso também, né, Marcos? De, poxa, fulano virou a igreja. Cara, não sou eu que faço. A gente tem que entender que quem faz é o Senhor. E eu tenho até uma passagem bíblica que eu gosto muito. E eu trago isso para o meu dia a dia, que é quando o Pedro vai pescar e ele não consegue pegar nada, Sim. sabe? Uma coisa tão interessante é que Pedro, ele era uma pessoa que olhava para o tempo e falava assim: caraca, hoje vai dar peixe, sabe? Cara, hoje o dia tá bom para pegar peixe. Não era um cara que, tipo, Ela vou entendia olhar. do que estava fazendo. Ele entendia, sabe? Ele era um Sim. cara profissional naquilo. Mas Pedro, ele se debate com o problema que ele olha para o céu, olha para o tempo e fala: eu vou pescar, vai dar peixe. E quando ele vai pescar, ele não Dá nada. consegue nada, Noite toda. sabe? E quando Deus ele chega, é Deus falando: Pedro, eu fiz você passar por isso. Por quê? Até mesmo na nossa área profissional. Tem pessoas que falam que sabe, não, eu sou, eu posso. Sim, você pode, você tem um potencial, mas essa palavra diz muito para mim. Se Deus não estiver comigo, não adianta de nada. Poxa, eu tenho uma voz linda, maravilhosa. Mas se eu chegar, cantar sem ter a presença do Senhor, não adianta, a vida não vai ser renovada. É Deus falando, Pedro, você pode até ser, mas se eu falar que você não vai, você não vai. Se eu olhar para você e falar assim, você não chega, você não chega. Por mais que você seja o profissional, por mais que você esteja anos de experiência naquilo, não adianta. É Deus quem faz. Cara, eu acho muito maneiro nessa palavra, que assim, essa palavra aparece 3 vezes. Uma em Mateus, Marcos e Lucas. É, A gente pensa que é a mesma pesca, e não é. Foram 3 pescas diferentes. verdade. Foram 3 encontros que Jesus... E numa delas, se não me engano, na passagem de Lucas, a gente começa a falar da palavra, eu gosto, né? Aí, nessa passagem de Lucas, diz que Pedro estava limpando a rede, estava limpando, lavando as redes, quando Jesus fala, cara, deixa eu usar teu barco. E aí eu fico pensando, cara, a noite foi horrível. O cara tava lá lavando as redes, talvez ele fosse para casa naquele dia, tivesse que pagar alguma coisa, tivesse que pagar os impostos que eram muito caros na época, Verdade. como também é hoje. E tipo assim, se ele tivesse pescado a noite inteira e se dado bem, ele não estaria lavando as redes, ele estaria vendendo peixe. Ele não ia ter um encontro com Jesus. Foi necessário. Ele tá ali lavando a gente e fala, usa aí, o barco não serve para nada mesmo, não tá É, pegando nada. E aí, naquele momento, lavando as redes, ele ouve Jesus. Às vezes, a gente precisa que algumas coisas deem errado na nossa vida. Eu gosto muito da frase que falam que são as diversidades que moldam o nosso caráter. E é a mais pura realidade. Quando alguma coisa dá errado na nossa vida, que sai do nosso controle, aí é que a gente consegue perceber, cara, eu não sou isso tudo. isso. Aí que a gente vai e fala, pô, preciso voltar pro altar e E ouvir a hoje em palavra. dia tem pessoas que precisam ter esse encontro que Pedro teve. Porque o mundo, as pessoas hoje vivem, você já percebeu, mas hoje a pessoa vive mais pelo seu próprio entendimento, sabe?
não conhece a Cristo, não conhece a palavra, vive pelo seu próprio entendimento e muitas das vezes não adianta a gente falar, sabe? Não, porque muitas das vezes você está sendo chato, sabe? Não tô falando que a gente tem que se calar pro mundo, não. Mas tem hora que Deus ele tem que entrar e tem que fazer. Assim como Pedro. Talvez se chegasse alguém falando para Pedro sobre Deus, talvez ele não daria a mínima. Ah, tá, vou pescar. Mas Pedro ele precisou ter esse encontro com o verdadeiro mestre, com Deus mesmo, com o próprio Senhor, para que a vida dele mudasse totalmente. Olha outra, essa passagem é muito rica, cara. Outra coisa interessante. A provisão da parte de Deus só vem depois que ele para ouvir a palavra. Jesus poderia chegar lá, levar ele, pô, vamos lá, pesca. Ele pegar todos os peixes, depois ele sentar para ouvir a palavra. Mas aí com Deus é o contrário. Aí a gente entende o quê? Toda provisão que vem antes da palavra não é de Deus. Ou é de si próprio ou é do diabo. A provisão que vem de Deus sempre vem depois de um direcionamento e de uma obediência. Jesus falou, joga do lado direito. Ele poderia falar assim, oh, mas do lado esquerdo normalmente dá mais sorte. Uhum. Ele tem todas as armas. Eu não sei exatamente quantos anos Pedro tinha, mas era uma vida inteira fazendo aquilo. Para chegar um cara que nunca pescou na vida, que era carpinteiro. Porque, olha, carpinteiro, olha... Nada a ver com pesca, cara. Nada a ver. É a mesma coisa de você ser... vamos dizer, você trabalhar com química e eu com design de sobrancelha. Não tem nada a ver. Eu chegar a falar para te dar uma ordem que você já tem experiência daquilo. É totalmente extraordinário. A palavra do Senhor, ela é extraordinária. A gente precisa viajar nela. E vou te falar, não adianta. É como cada pregador, né? Um prega a palavra e cada um vai entendendo da sua forma, porque uma palavra, ela vai contestar tudo da nossa vida. Ela vai se basear em todas as áreas. Ela sempre tem uma aplicatividade. Isso. E normalmente naquela área que a gente está mais em evidência. Aquela área que está mais latente, assim. E aí, já que a gente começou a falar, eu ia falar da música. Você entrou na palavra, já era. Cara, como é que é a tua relação com o estudo da palavra? Como é que você faz? Como é que você vive a sua vida devocional? Que aí eu volto a dizer, eu sempre falo isso. Assim, a vida devocional vai definir todo o resto. Você pode chegar num palco, num altar e cantar lindamente. Mas se você não tem uma vida no secreto, irmão, não dá fruto nenhum. Assim, eu tenho muita dificuldade de entender algumas partes da palavra. Então, eu costumo pegar uma palavra que eu tenho mais dificuldade, não só na Bíblia, mas em qualquer outra coisa. Até mesmo numa prova de escola, numa apostila de escola, eu tenho que ler para entender. Fica ali mastigando. Mas aí a palavra do Senhor, o que eu faço? Eu leio ela, vou lendo, leio, só de um dia eu leio 3 vezes. E depois depois que eu leio no outro dia seguinte, eu fico pensando na palavra que eu li no dia anterior. Legal. E eu vou pensando em cada coisa. Cara, mas... Caramba! Hoje mesmo eu estava estudando sobre Abraão, né? Quando Arã morre, o irmão, né? E o pai dele pega Ló e vai em sentido a Canaã. Cara, eu li essa palavra ontem. E hoje eu meditei nela. E tipo assim, eu tava pensando, tava lá, Terá, ele pega Ló, sua nora Sarai e Abraão e vai assim para Canaã. Sim. Só que no meio do caminho ele para em Harã. Se você for ver o contexto da história, Harã era o filho dele que morreu. Sim. E quando ele vai para Canaã, ele para numa cidade chamada Harã, que era o mesmo nome do filho que morreu.
O objetivo de Terá era chegar em Canaã, mas pela cidade, eu penso assim, pela cidade ter o nome do filho que morreu, ele não chegou no objetivo dele. E é assim, eu vou pensando, eu vou viajando na palavra. Maneiro. E aquilo ali eu trago pra mim e ali eu começo a escrever. E daquele esboço eu faço o meu devocional e também é a minha ministração para outras vidas. Caramba. Aí quando tu vai cantar, tu já tá com a palavra, É, encaixa um louvor e vai tal. embora. Caraca, maneiro, cara. E eu canto louvor assim da palavra que eu tenho também. Eu canto o que eu tô vivendo, mas se eu tiver uma palavra que arde no meu coração, eu vou cantar um louvor que se baseia bate nela. isso para que eu consiga passar essa ministração para a igreja. O legal é que fica uma coisa totalmente alinhada, né? Isso. Eu gosto, quando eu faço algum evento, eu gosto de fazer isso com decoração. Eu acho que a decoração, ela tem que passar a mensagem do evento. Uhum. Os louvores têm que cantar a mensagem do evento, porque o evento inteiro tem que passar uma mensagem só. Tem que ter coerência. É uma ligação só, né? É, cara. E aí, pô, muito legal, cara. Eu nunca tinha visto ninguém falar isso. Normalmente a galera vai lá e canta, escolhe um louvor porque tá maneiro, a sarça pegou fogo, não consumiu, e agora é essa, né? É. E, pô, vira casa, né, mano? Vira casa. Entendeu? Cara, como é que você lida com... E aí, se você quiser falar de você ou quiser aconselhar alguém, tá válido. Aqui é um espaço aberto pra você fazer o que você quiser, fica à vontade. Como é que você lida com os aplausos? Como é que você protege o teu coração a respeito disso? Dos elogios, das críticas também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender que a glória é para Ele, a honra é dele, é tudo dele. Quando eu era menor, hoje eu tenho 22 anos, mas quando eu tinha uns 15, 17 anos, eu era muito elogiada. Ah, porque você canta bem, nossa, meio. Olha, Deus te abençoe, sabe? E aí, minha mãe, ela veio me orientar. E minha mãe não é da igreja, minha mãe é afastada. Mas ela tem entendimento da palavra, né? E aí ela me orientou, ela falou assim, toma cuidado. Deus, ele tem toda a forma, né, de falar com a gente, porque Deus, ele usa quem quer, como quer e na hora que quer. Minha mãe, ela poderia ser usada para mim como amiga, como uma colega minha falando. Ela poderia ser usada machando em línguas, mas Deus usou ela como mãe para mim. E ela falou assim, toma cuidado com os elogios, porque... E realmente isso acontece, o inimigo, ele sabe a forma de corromper o nosso coração e a nossa mente, sabe? Sim. E hoje em dia, o mundo, ele tá dessa maneira. As pessoas, ela não cantam mais por Deus, sabe? Ela quer cantar para se exaltar, ela canta para dizer que ela canta para assim, elevar o ego dela. Isso, a soberba do sabe? coração. E não é assim, sabe? E aí minha mãe falou, toma cuidado, porque o inimigo ele pode corromper o seu coração. O conselhão. Na época, assim, cara, o que minha mãe tá falando? Mas guardei aquilo pra mim, porque o filho, ele é assim, por mais que ele fale assim, Nada a ver. mas quando a gente tá no cantinho da gente, a gente vai guardando tudo, sabe? E foi essa questão. Eu peguei aquilo e eu comecei a guardar no meu coração. Eu, com 18 anos, as pessoas começaram a falar mal de mim. Ah, não, porque ela canta pra se amostrar. E ai, eu tô cansada de ouvir essa garota. Isso na minha própria casa, tá? Na minha própria casa de adoração. E eu falei assim, meu Deus, Senhor, o que tá acontecendo? E eu fui conversar com a minha mãe. Cheguei em casa e pensei, poxa, mãe, lá na minha igreja o pessoal tá falando isso, sabe? Eu não canto assim, já passei por tantas coisas. E minha mãe falou assim, lembra do que eu te falei? Falei, lembra ela. É melhor 1000 vezes. E eu guardo isso, é um conselho que eu trago para todos que estão assistindo esse vídeo. É melhor você receber um conselho. É melhor você receber, desculpa. É melhor você receber
como se fala? Uma crítica. Uma crítica do que você recebeu o elogio. Porque o elogio, ele vai te elevar a um nível tão alto que quando você estiver errado, você não vai aceitar até uma palavra de conselho. Agora, quando você recebe uma crítica, você sempre vai estar com a mente assim, não, eu preciso melhorar nisso. Você sempre vai ter assim, Deus, me ajuda nisso. Caramba, Deus, legal. seja comigo, sabe? E aí, quando minha mãe falou isso comigo, eu falei assim, cara, vou começar a orar. E eu orava assim, eu falava assim, eu falei dessa maneira, eu falei, essa foi a experiência surreal que eu tive com Deus. Uma das, né? Eu falei assim, Senhor, eu fechei meus olhos dentro do meu quarto, eu falei, Jesus, eu não quero cantar no lugar e as pessoas chegam para mim e falam que a minha voz é bonita, que a minha voz é linda. Mas, Pai, que as pessoas cheguem para falar, através do seu louvor, Jesus me curou. Eu senti a presença do Senhor. E eu orei a semana inteira, sabe? O mês inteiro. E eu já tava ficando assim, sabe? Agoniada. Porque a gente ora, gente. Para isso já é do ser humano. A gente ora e quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, Saiu do sabe? quarto, tá acontecendo. Mas não é assim. E aí passou, e eu falei pra minha mãe, poxa, mãe, tô orando tanto e nada. Não falei pra minha mãe o que era. Mas eu falei, poxa, eu tô orando tanto, nada. Falei, amém. Fui cantar numa consagração. Olha a luta dessa consagração. Foi a consagração. E nessa época, eu tava com uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma roupa. E as roupas que eu tava no meu guarda-roupa eram todas velhas. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou colocar? Não é possível, eu vou ter que colocar a mesma roupa. E até hoje eu lembro, eu não tenho mais essa roupa, que é de tão velha, de tanto que eu uso, sabe? Acho que ela estava andando sozinha na rua. Eu tava com uma saia azul, que tinha um cadastro assim na frente para amarrar, e uma blusa rosa, com uma sandália rosa. E eu fui. Quando eu não esperava da oportunidade do pastor da igreja, porque ninguém me conhecia. E eu fui, me chamaram pra cantar. E quando eu fui cantar, uma menina da igreja falou assim, cara, essa garota é muito feia. Tu escutou? E aquilo ali, isso eu escutei. Caraca, mano. E aquilo ali acabou comigo na hora, e na minha mente, assim, não canta. Mas Deus falando pra mim, canta. E aí eu falei, amém, Senhor, tá nas tuas mãos. E cantei. Eu lembro que nesse dia eu cantei mais de 3 hinos, porque o pastor ficou ali. E o pastor entrou no mistério, a igreja entrou no mistério e eu não consegui entregar o microfone. E aí eu saí dali com uma alegria no meu coração, mas também uma tristeza por aquilo que eu ouvi, sabe? Mas eu deixei nas mãos de Deus, fui para casa. Isso no sábado. No domingo, eu fui para EBD, né? E quando eu cheguei e dormi, quando eu acordei, que era 5 horas da tarde, eu me arrumando para ir pro culto, eu abro meu telefone. Um número de uma menina que eu nunca vi na vida. E ela mandou um texto enorme para mim. Ela falou assim, olha, eu não sei o porquê que eu tô te mandando essa mensagem, mas algo tá me incomodando muito e eu preciso falar com você. Eu era da igreja do pastor, e ela falou assim, hoje eu sou do Candomblé e eu estava sentada no último banco da igreja. Todo mundo cantou e eu não senti nada. Quando você cantou, eu senti algo que eu nunca mais eu sentia na minha vida. Caramba. E ela falou comigo, ela falou assim, hoje eu tô no Candomblé, eu não tô preparada para voltar, mas eu quero te dizer, nunca deixe de servir esse Deus tão maravilhoso que você serve. Aquilo ali acabou comigo e eu comecei a chorar na cozinha. Eu falei assim, cara, como Deus ele é grande e fiel. Algo que eu pedi para ele no secreto, ninguém sabia, que o inimigo ele tem poder de ouvir o que a gente fala, não de ler a nossa mente. E eu falei assim, cara, Deus ele é extraordinário. E ali eu comecei a agradecer ao Senhor. E até hoje é assim. Ninguém vem em cima de mim para falar assim, poxa, sua voz é linda. Mas falar assim,
Poxa, se vier é 1 ou 2, mas a maioria sempre me falando, Kathleen, eu fui avivada pelo teu louvor. Até pessoas que eu conheço, que têm intimidade comigo, sabe? E isso é gratificante. E a melhor coisa de se ouvir não é que a sua voz é bonita, não é que você prega muito bem, mas a melhor coisa de se ouvir é, através do seu louvor, Deus avivou a minha vida, sabe? Porque ali você vê que você sabe honrar a presença do Espírito Santo na sua vida. E, gente, sem a presença a gente não é ninguém. Cara, eu vou levantar um assunto que pode ser um pouco polêmico para quem escuta. Você citou algumas coisas que me fez lembrar de algumas passagens, mas eu quero falar de uma específica. Salmos 73. Esse salmo foi escrito depois da inauguração do templo, por Asaf. Asaf já estava velho, não servia mais no seu ofício levítico, mas perguntam quem é o melhor. Salomão pergunta quem é o melhor. Tem que fazer o melhor. Pô, o melhor já está aposentado. Chama ele assim mesmo. Asaf, depois do seu ofício profético, do seu ofício levítico, ele ainda foi lá servir. Preparou o louvor, levou 7 anos para escrever essa música, para fazer tudinho, para chegar na inauguração do templo. Tava tudo pronto, só faltava música. A música ficou pronta, depois de 7 anos, beleza, dia da inauguração. Cara, a nata de Israel tava lá, tudo acontece, aí tem aquela oração que a gente conhece, acho que segunda crônica 7,14, se meu povo se chama pelo meu nome, perere e tal. Salomão ora, Senhor, tá tudo aqui, cadê você? Cara, tava todo mundo lá, os profetas estavam lá, os levitas estavam lá, o rei estava lá, outros reis de outras nações vieram, estavam lá, tava todo mundo lá. Cadê a presença de Deus? Isso. Asaf começa o louvor, cara, a presença de Deus vem. E aí todo mundo conhece, ninguém conseguiu ficar de pé. Dentro do arraial, dentro da cidade, todos os enfermos foram curados. Os sacerdotes caíram pela glória de Deus. A glória de Deus encheu a casa, todo mundo conhece essa coisa. Só que depois disso tudo, festa na cidade. Imagina, um negócio desse acontece, festa na cidade. Quem tinha castelo foi pro castelo, quem tinha mansão foi pra mansão. E todo lugar tendo festa, tipo carnaval, mano, um Natal, uma parada assim. Asaf volta pra casa, andando, porque não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. Quando ele chega em casa, no caminho, ele olha para todas as grandes mansões, todo mundo festejando. Só que ele lembrou que chegava em casa e não tinha nem o que comer. Tinha filhos doentes. Terrível. Cara, como é que Deus me usa para isso, para uma obra tão grandiosa assim, e quando eu chego em casa, a minha esposa está doente, a minha filha está doente, aleijada, eu não tenho o que comer. Como é que a cabeça do cara fica? E aí você falou da menina que falou da roupa que só tinha aquela, tal. Como é que fica o coração da pessoa fazendo, cara, Deus me usa para tanta coisa e assim, no mínimo e assim, onde eu quero chegar? Tem um estrelismo muito grande, principalmente no meio pentecostal, porque é onde se expõe muito mais as pessoas, tem as oportunidades e tal. Então as pessoas acabam se expondo mais. Existe cura para esse estrelismo na nossa geração? O que você acha? Olha, eu acho que existe. Eu acho não, eu tenho uma certeza. Só basta a pessoa querer, né? Qual seria? Aí sempre tem. Porque assim, a pessoa, ela tem que saber, sabe, o propósito de estar ali. Pra que eu tô aqui? Pra me apresentar? Eu acho que a gente tem que ter Deus à frente de todas as coisas, sabe? E querendo ou não, Deus ele confronta a gente. Uma hora a gente. Não adianta. E não adianta a pessoa falar assim, cara, não existe cura, porque existe cura. Porque Deus ele pega aqueles que ninguém dá nada pra confundir, sabe?
Então, as pessoas podem até olhar alguém assim, poxa, se acha muito, sabe? Ai, não tem mais jeito não, soberbo, sabe? Uma pessoa que também, às vezes, é drogado, já procurou ajuda em todas as coisas, e as pessoas falam, cara, isso aí não tem jeito. Mas, a partir do momento que Deus entra, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Então, por isso que eu falo, a cura, assim, tem jeito. Mas também a pessoa tem que ir atrás, parar, rever, olhar pra dentro de si. É que nem diz, o maior vilão sou eu. Sabe? É que nem aquela frase que fala, olhar pra cruz, sabe? É um espelho, eu tô me vendo ali, sabe? Poxa, eu sou um tipo de pessoa que sempre fiz isso. Eu olhava, isso eu peguei da minha sogra. Tinha momentos que eu tava passando por um momento muito difícil, eu olhava pro espelho e falava assim, cara, quem sou eu? E eu acho que precisa dessa questão das pessoas se olhar e falar assim, quem sou eu dentro da presença de Deus? Porque hoje em dia também as pessoas, ela querem entender, elas querem pensar assim, poxa, no que o outro vai pensar de mim? No que a sociedade vai pensar de mim? Ela quer criar ciclos, mas esquece dos pensamentos de Deus sobre ela, Sim. sabe? Ah, legal, legal. Cara, eu acho que para essa geração, eu acho que precisa de pais espirituais, principalmente de verdade. Quando eu digo pais, pastor, quem quer que seja o líder dessa pessoa, que seja o mentor dessa pessoa, que possa ter voz, porque em todo momento que você fala das suas experiências, sempre tem uma voz, além da voz de Deus. Isso. Você está passando por um problema, sua mãe, que você não percebeu que era um problema, Uhum. que até então era bênção. A sua mãe falou, cara, presta atenção, olha isso aqui, olha por esse lado aqui. Quando você viu que realmente apareceu aquele problema, ela falou, lembra daquilo que eu te falei? E aí você aprendeu com a sua sogra. Assim, eu vejo a importância de ter pessoas que tenham voz na sua vida. Pessoas com quem você possa parar e ouvir o que a pessoa tem para falar. Cara, eu acho que no ambiente que a gente costuma viver, eu nunca vi uma geração que ouve tão pouco. É, Que faz muito, mas ouve pouco. isso. E a gente volta para a passagem de Pedro. Se Pedro fez, ele fez a noite inteira, sem ouvir a Deus, sem ouvir o que Jesus tinha para falar. Não deu certo. Parecia que ia dar certo, mas deu errado. Isso. Em um momento que ele ouve o que Jesus fala, e aí a gente ouve o que a outra pessoa fala, tem coisas que eu não quero ouvir o que a Jaqueline fala. E eu não gosto. Mas é aquilo, eu fico com aquilo na cabeça. E aí chega um momento que eu falo, cara, tava certo. A importância de ter gente para falar na sua vida, sabe? Isso. E encontrando esse ponto de ruptura, de, pô, daqui para cá nos perdemos. E eu falo para a geração inteira, né? Até aqui a gente foi bem, daqui para cá a gente se perdeu. Precisa fazer igual a igreja de Éfeso, precisa voltar. Voltar o quê? Voltar arrependido, principalmente. Tem tanto culto de libertação, por quê? Não tem culto de arrependimento. Hoje em dia, o culto de libertação nem enche. Parece que a igreja pensa assim, cara, eu já tô liberta. Todo mundo precisa de libertação, cara. Todos os dias a gente tem que aceitar Jesus de novo, sabe? É o que você está falando, a gente precisa voltar mesmo. Voltar ao primeiro amor, voltar à comunhão. Hoje em dia é complicado. Muito complicado. Você precisa, eu não sei nem mais o que você precisa. É tanta coisa, né, É cara? tanta coisa. É tanta Não, coisa. é sinistro, é sinistro. E assim, vamos voltar aí agora a falar da sua vida, no geral. Acho que o povo quer saber sobre você. Ninguém quer saber de mim, só quer saber de você. Você tá namorando, tá noiva? Já Tô tá namorando? namorando, ainda tô namorando. Ainda. Benção. Rafael é pregador, né, cara? Ele prega, mas se você perguntar pra ele, vai falar que não. Mas ele prega sim. Não, eu sei, já convidei ele pra pregar, pô. Mas ele toca alguma coisa? Toca, não Ele toca toca? baixo, a bateria ele deixa de lado. Acho bonita a roupa que ele usa.
Fez uma roupa bonita. Eu posto uma foto lá, bonitão. Oh, rapaz, o cara é o preto alinhado. Ah, é só Jesus na vida dele. Preto alinhado, filho. Tá brincando? Cara, quantos anos você tem? Quanto tempo você tem de namoro? Eu vou fazer 5 anos. 5 anos. Desde os 17? 5 anos. Foi o tempo que você foi pra igreja? Você foi com 17? Sobre o seu namoro, sobre o namoro no geral, quanto mais o tempo passa, menos namoros santos nós vemos. Como é que você... Não precisa nem um tempo passar. Sério. Hoje em dia não precisa nem ter... Tá sendo assim, do nada. Como assim, gente? Tá sendo tão difícil. Mas... Deixa um conselho pra galera aí. Ensina os mais novos, os mais novos. Conselhos. Não durma na casa do seu namorado. Não, gente. calma aí. Não existe Conselhos isso. da tia Kathleen. Não durma na casa do seu namorado. Gente, pelo amor de Deus, não facilita. Mas assim, não é só questão de dormir, né? Porque eu acho que para um namoro não se tornar mais santo, não precisa mais de lugares, Sim. sabe? Eu acho que você tem que ter o seu objetivo ali, sabe? Firmado na rocha. As pessoas falam assim, poxa, Kathleen, não te dá vontade de fazer? Cara, claro que dá, porque eu sou carne, entendeu? Mas quando você tem um objetivo ali firmado, uma promessa de Deus firmada, nada te deixa, sabe, enfraquecer. Procura pessoas também que estejam no mesmo propósito que você, sabe? Assim, eu já vi pessoas namorarem com um objetivo Sim. e o parceiro, a parceira, tipo... Mas você também precisa conversar. E assim, Marcos, até a gente sabe quando a pessoa é pra gente e quando não é. Eu ouvi até um vídeo de uma senhora falando: quer saber se a pessoa é pra você? Conversa com ela. Vai passar 30 anos, ela vai lembrar do que você conversou com ela, sabe? E ela vai arrumar, ela vai fazer de tudo pra se enquadrar no mesmo pensamento que você, por ainda que ela não esteja. Ela vai fazer de tudo para se enquadrar ali, Sim. sabe? Então, também, gente, não se apressa. Tudo tem o seu tempo. Eu namorei debaixo do tempo de Deus. Eu conheci meu namorado em fevereiro. Tive que fazer um propósito. Assim, nem namorando a gente estava. E aí, ele foi me pedir em namoro em setembro. Caramba. E depois de estar namorando, a gente fez mais um propósito. E até hoje a gente continua fazendo propósito. Não, vamos fazer propósito pela nossa vida espiritual? Poxa, cara, tô sentindo que no meu trabalho tá tendo uns conflitos, me ajuda em oração? Poxa, vamos conversa sobre o seu futuro, o futuro dele. A gente conhece as pessoas certas dessa maneira. E graças a Deus, eu encontrei a pessoa certa. Encontrou um preto alinhado. O cara só anda bonito. Não Cara. fala isso não, que ele se acha depois, tá? Não, ele se arruma bem pra caramba mesmo. Eu vou até perguntar qual loja que ele compra roupa. Se não for muito caro, eu vou lá comprar. Madureira. É? Madureira, Pavuna. Acabando com a raça do varão. Ai, Jesus. Brincadeira. Cara, como tu divide tua vida de oração? Como é que, assim, conta aí suas experiências. Tipo, tive uma experiência com Deus assim. Foi singular na minha vida, foi... Assim, eu oro... Eu não tenho tempo, assim, pra oração, assim. Tipo, vou dividir. Eu oro a qualquer momento. Eu tenho muito esse costume de orar antes de dormir, né? Eu tenho esse também processo de, não, fazer um propósito pela minha vida espiritual. Eu gosto de buscar muito pela minha vida espiritual.
sobre essa questão. Mas não existe assim, tempo certo. Eu oro o Senhor antes de dormir, quando eu acordo. Se eu estiver no trabalho, eu deixo um minutinho lá, meu setor, vou pro banheiro, eu oro lá. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu falo, ai, Senhor, tem misericórdia. Porque o crente, ele não tem um momento. Qualquer hora ele tá falando com seus filhos, sabe? Mas eu tenho essa questão. Eu gosto mais de orar assim antes de dormir, sabe? É a minha parte essencial, sabe? E sabe onde eu oro antes de dormir? Na laje. Sério? Eu amo orar na laje. Já vi pregadores do telhado, pregadores da laje, primeira Sério, vez. eu amo orar na laje. E a minha laje, ela é aberta, é a melhor coisa, sabe? Lá é o meu canto de choro. Lá é onde ficou a minha marca. Deus até sabe. Eu acho que se eu ficar uns tempos sem orar, eu vou falar, tô sentindo saudade da laje. Sério. Eu gosto muito de orar na laje. Cara, até para conseguir ter um momento assim de comunhão, só você e Deus, num ambiente que você falou que na sua família é só você. Só É. você serve a Deus, só você é crente. E assim, tem coisas que a gente vai falar, que a gente vai orar, que a gente vai expressar diante de Deus, que as pessoas não vão entender. Uhum. Eu tive uma experiência de eu estar em lugares que só tinha eu de crente. E assim, as pessoas desdenhavam, zoavam e tal. E é para você encontrar um momento de ter comunhão com Deus sem, sem gerar esse conflito. Das pessoas depois ficar perguntando, e aquilo que você falou? E não sei o quê. Aquela oração que você fez, tá chorando por quê? Sabe? As pessoas não vão entender a questão espiritual e a luta de cada um. E vida que segue. Em conseguir encontrar. Tem muita gente que ora no banheiro. Eu oro na laje. Eu oro no banheiro. Porque lá, já viu aquelas pessoas que falam assim, se a minha casa tivesse piscina eu ia tomar banho todo dia? Mentira, não toma. Mentira. Não toma. Todo mundo tem um chuveiro em casa e não toma banho todo dia. Eu tomo, gente, em nome de Jesus, tomem banho. Lá em casa é assim, a gente tem laje, mas ninguém sobe. Meu irmão sobe pra soltar pipa, mas é mais de tarde. Eu oro na laje de noite. Então ali é o meu lugar onde eu choro. Por isso que eu falei, é o meu lugar de choro. É o meu lugar de desabafo. É o que eu falei, as minhas marcas estão lá. Se eu tiver aflita, eu vou pra laje. Inclusive na laje, eu tive uma experiência com Deus muito grande. Sabe? Eu subi pra laje tão angustiada, misericórdia esse dia, Senhor. E eu comecei a orar ao Senhor, porque eu tava com umas coisas assim, frustradas, sabe? Algumas coisas na minha vida não estavam dando certo. Eu corria pra cá, corria pra lá e nada. E eu já tava aflita mesmo. E eu subi pra laje. E eu falei. E eu comecei a falar com o Senhor. Falei, Deus, porque na minha vida é tudo difícil. E eu chorando. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais. Eu tô cansada de buscar, sabe? De ir ali cavar poço e não ver a água ali, ó, subir, sabe? E aí eu me calei. Parece que Deus fez assim, falou, agora eu vou falar. Maneiro. E Deus, ele começou a falar comigo. Ele falou assim, Kathleen. E eu tava justamente questionando sobre o meu ministério. Eu falei, Senhor, parece que não tá frutificando nada. E eu fiquei quieta ali, né? E Deus falou comigo, Kathleen, hoje em dia, muitos vivem de status. Parece que você não está crescendo. Mas olha para sua vida lá atrás. E quando ele falou, olha para sua vida, eu meio que abaixei a cabeça assim, como se eu fosse uma árvore. Sério, sinceramente. Caramba. Parece que eu olhava para os meus pés, parece que era a raiz. E ele falou justamente assim: você não cresceu para cima, mas olha o tamanho da sua raiz.
Cara, aquilo ali eu desabei na hora, sabe? E ele falou assim: você tem experiência, você tem história para contar, você tem exemplo de vida. Você é um tipo de pessoa que você vai chegar e não vai fazer, mas vai falar aquilo e o porquê que você fez, sabe? E aquilo ali eu saí de lá leve. Parece que sabe quando você tá num lugar e o vento vai soprando, parece que vai levando todas. Deixa leve, tranquilo. Sabe? Foi aquilo ali. Parece que Deus ele veio, soprou no meu rosto e me deixou leve. E eu desci daqui naquele dia. E olha quanto tempo tem isso, sabe? E eu carrego essa palavra para mim dentro do meu coração sempre. Hoje em dia eu não questiono a Deus. Não questiono. Sobre o meu ministério. Sobre o meu ministério. O ministério já tá Eu resolvido. não questiono mais, sabe? Mas essa foi uma experiência para mim assim extraordinária, porque foi algo imediato, sabe? Eu sei que a gente não tem que assim, tem que ser tudo na minha hora. A gente não tem que ser assim, mas foi tudo muito rápido, sabe? Deus ele acordou ali, parece que ele me deu, acorda. E eu carrego isso pro resto da minha vida. Já se sentiu usada no ministério? Já me senti o quê? Usada no ministério? Por alguma igreja, alguma pessoa, algum convite? Olha, eu já. Na verdade, sempre, né? Não usada por Deus. Não tô falando, já se sentiu usada por Deus, não. Já se Ah, sentiu tá, usada pela pelas pessoa. pessoas. Ah, tá, já sim. Já, porque tem gente que se aproveita. Às vezes você não tá nem na sua mente, na mente da pessoa de te chamar pra pregar. Mas o pregador lá não cancelou? Ah, vamos chamar o Marcos. Eu já me senti. Ah, não tem ninguém pra cantar. Vem tu mesmo, vem. Sabe? Eu já vi pessoas na igreja assim, eu tá lá, a pessoa embromar pra me dar uma oportunidade. Tipo assim, eu não quero te ouvir, não quero que você cante. E aí, ter dias que de eu ir pra igreja não ter ninguém, vem cantar. E no dia, justamente no dia que não tem ninguém, canta mais dois, canta mais três, sabe? Isso é ruim. Isso é muito ruim para as pessoas. E tem pessoas que não têm noção do quanto isso machuca um levita, um pregador, sabe? Tem pessoas que já me chamaram para cantar assim. Cantou, amém, irmã. Tchau. Não me apresentaram, pastor. Não que eu quero que as pessoas, não que a gente quer que as pessoas beijem nossos pés, não. Ser tratado igual todo mundo. Sabe? De- já aconteceu de eu ter voltado a pé, na rua deserta, sozinha, sem ninguém. Já aconteceu. E aí você vê que você foi usado. Mas aí a gente tem que ter o nosso posicionamento, né? Cara, tu falou uma parada assim que realmente ninguém toca nesse assunto. O quanto que isso machuca quem serviu. Uhum. E realmente machuca mesmo. Tipo, Parece que foi algo assim, não fez mais do que a sua obrigação. você sente realmente um objeto, sabe? É. Caraca, a vontade é falar que não. Só que a gente tem aquela coisa de, pô, é pra Deus e tal. Hoje em dia eu falo que não. Sinceramente. Acho que hoje, graças a Deus, não sei se é maturidade, não sei se é rebeldia. Dependendo. Não, sério. Dependendo de como é que seja a questão, eu não quero não. Não, mas o pregador faltou. Hoje em dia, eu também não. Eu rejeito. Sabe por quê, Kathleen? Eu rejeito porque eu pensei nisso e depois o meu próprio namorado falou em cima. Não falei pra ninguém. E você vê as coisas. Cara, não adianta. Se eu pensar algo e a pessoa falar, é Deus falando. Ninguém tem poder de ler sua mente. É tudo uma confirmação. E eu pensei nisso e o meu namorado falou assim: cara,
Muitas das vezes o povo nem pensa em você. Te chama assim, de última hora. Ah, tem aquela menina lá, né? Chama ela. Uma pessoa, ô Marcos, que quer te chamar para pregar, um congresso, um culto de jovem, ele vai falar com você há 1 mês, há 3 meses, 2 meses atrás. Sim. Ele nunca vai falar assim, faltou uma semana pro congresso, vem. Tem como. Não tem. Como é que você vai? Um culto até que dá. Mas agora como é que eu vou te chamar para pregar em um congresso que tem tema, que precisa de tempo para ser estudado, sabe? Elaborado? Sim. Como é que eu vou te chamar? Cara, teve uma pessoa que até aquele momento eu achava que era. Até aquele momento não, até depois. Eu achava que era super minha amiga, sabe? Depois eu descobri que não era. Era pior que a serpente do jardim. Ela fez um evento, chamou um pregador, que eu apresentei. Não tenho problema nenhum com isso. Não, pode levar, o cara é bênção. Se for coisa ruim, eu falo, não leva não. Não vale nada. Mas beleza, chamou o cara não pôde ir. Aí ela falou assim, eu tô vendo com ele, eu acho que ele não vai poder ir. Se ele não for, tu prega? Eu falei, não prego não. Que isso, você é meu amigo? Eu falei, se eu fosse teu amigo, tu tinha me chamado primeiro, pô. Tu tá me vendo todo dia? Vai cobrir a falta. Pô, não, filho, não prego não. Chegou no dia, o cara faltou. Tu pregou? Nem saudação. Nem saudação. Não é por rebeldia. Cara, é porque o que Deus te deu, você tem que valorizar o que Deus te deu, cara. Isso aí. Sabe, assim, você foi chamada por Deus para louvar, para tocar vidas através da sua vida, através da arte que você faz. E assim, se você não valorizar isso, ninguém vai te valorizar. Então, assim, quem está sempre disponível não tem valor nenhum. Até isso vale até para a vida profissional, né? Sim. Eu vejo pessoas que fazem Ai, mas R$ 25 tá muito caro. Cara, R$ 25 você não paga nem o esmalte ali da manicure. Poxa, a sobrancelha tá R$ 30. Você sabe quantos potes de henna a pessoa usa para fazer 3 sobrancelhas? Você não paga uma. Quantos potes de rena? Uma faz sobrancelha? Mas sabe, é uma coisa assim. Eu falo assim: se você não valorizar o que você tem, ninguém vai valorizar. Se você não for buscar o seu, isso vale para a vida toda. Se você não for buscar o seu futuro melhor para você lá na frente, ninguém vai buscar. Tudo na sua vida, para dar certo, só depende de você. Vamos aplicar isso aqui. Aí a mente do pregador trabalha, né? Parábola dos talentos. Dracma perdida. Qualquer uma dessas serve. O dono chega e te dá um talento. Você canta. Através do seu talento, você tem que frutificar. Você tem que, se ele te deu 5 talentos, quando ele voltar, ele vai querer saber como é que ficou esse negócio. Você deu fruto, se você prosperou e tal. Como é que você vai conseguir multiplicar o talento que ele te deu se você não se prepara? Se em cima da hora a pessoa te chama, você vai fazer meia boca, talvez não dê o resultado que poderia dar se você tivesse um tempo de preparação. Só que quando chegar naquele dia, ele vai querer saber, e aí? E não vai ter desculpa de falar, Senhor, porque naquele dia eu só cobri a falta do fulano. Cara, não tem essa desculpa. O talento foi dado a você, você tem que decidir o que faz com ele. É isso aí. Cara, olha, esse assunto é terrível. Esse assunto é terrível. Porque assim, a gente fala, vai ter pessoas que não vão entender, sabe? É que nem um amigo meu falava assim, ele canta, né? Ele falou assim, poxa, como é que é isso? Eu canto, eu pego o Uber com o meu próprio dinheiro, dou o meu melhor ali pra Deus, nunca é pro homem, né? Chega lá, o povo dá uma oferta pro pregador, um mimo pro pregador, leva o pregador pra recepção e eu fico lá
Aí comigo, pô, irmão, valeu, vai lá. E ele veio pra mim todo revoltado. Agora eu vou começar a comprar. Falei, em nome de Jesus, para com isso. E eu dei um conselho pra ele sobre isso. Nosso caráter é o nosso caráter. Falei, para de pensar isso, para com isso. E escute aí, pega se quiser. As atitudes das pessoas, ela não pode definir o seu caráter. Ah, mas o fulano fez comigo, não interessa. O seu caráter é o seu caráter. Ah, mas fulano, poxa, me tratou dessa forma. O seu caráter é o seu caráter. E é isso, foi o que eu falei pra ele. E ele pegou aquilo ali e guardou pra ele. Mas quando acontece isso, é também uma forma de Deus nos alertar, sabe? Porque antigamente era assim, Marcos, vem pregar na minha igreja. Aí a pessoa falava assim, tá bom, eu vou orar. Falava na cara de pau mesmo, assim. Vou orar e vou perguntar pra Deus se é pra vontade dele. Hoje, se você falar isso, cara, as pessoas vão falar, já leva pro coisa, sabe? E Deus, ele sente falta disso. Super válido, super válido. Por isso que acontece muito hoje em dia essa questão. Por isso que acontece muito. Por isso que tem ministérios frustrados. Por isso que tem pessoas que falam, cantei, fiz isso e nada aconteceu na minha vida. Porque ia para lugares que não convém. Eu mesmo. Eu fui cantar num lugar que era a igreja do meu amigo, né? E aí eu fui, poxa, já tava me chamando mó tempão. E aí, cheguei lá. Na hora de cantar um hino. Cadê? Travou. Travei. Minha irmã entrou na igreja e falou assim, cara, tô me sentindo incomodada. E olha que minha irmã não é da igreja. Falei assim, também tô, né? Mas tá na benção. Se o ímpio tá sentindo o peso, o crente tá sentindo o quê? Pesado. E aquilo ali pra mim, eu falei assim, não é esse negócio não é normal. Fui cantar. Uma música que eu tava cantando a semana inteira. E antes de eu ir pra igreja, eu tava cantando ela em casa. É impossível você esquecer o louvor. Que isso, cara? Subi no púlpito pra cantar. Parecia que a minha mente botaram uma folha branca assim, ó. Que eu não lembrava de nada. Deu um branco terrível. E eu paralisei no púlpito. Aí a igreja que cantou o hino, né? Aí eu fui relembrando, cantei. Quando eu desci, que eu sentei, eu lembrei o hino tudo. Eu olhei pra minha irmã e falei assim, cara, lembrei do hino. Ela, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E aí o pastor depois foi falar algo do que era aquele ambiente. Eu falei assim, tá explicado. Sabe, então tem lugares que não é pra você estar, não é pra você ir, não é de Deus, não é da permissão de você cantar lá, sabe? Então eu acho, hoje em dia eu prezo muito isso também, isso comigo, eu guardo. Tudo eu guardo. Eu não descarto nada que eu passo. Experiência? Isso. Experiência. Até as coisas ruins, né? Tanto, aconteceu uma coisa boa e tal. Guarda pra você. Aconteceu uma experiência ruim, guarda. Não pra você ficar, ai, poxa. Porque tem pessoas que lembram de coisa ruim assim, ai, lembra naquele dia que eu fiz? Ah, então não quero fazer mais não. Mas não pega aquilo ali como um aprendizado. Sim. Mas pega como um aprendizado. Eu não sei com quem eu tava falando essa semana. Que a pessoa falou assim, a gente vai num lugar, aí vai um cantor famoso e vai um cantor que não é famoso. O cantor famoso ganha logo uma oferta de 3.000 pra cima. E aí nem a coxinha paga pro abençoado que foi lá. Pô, cara. Falei, cara, leva a tua coxinha de casa, mano. Mas brincadeiras à parte, falei, cara, assim, é uma postura das igrejas, e às vezes, não vou nem dizer das igrejas, de quem tá fazendo o evento, cara, super desleal, sabe? Super desleal.
Você foi naquele evento do congresso que nós fizemos. Lembra? Eu fui em tantos. Você foi em tantos. Congresso dos Jovens. Ah, Você foi o foi... quê? O primeiro? Foi. Foi o primeiro, né? Foi. Lá foi. Você foi no primeiro dia. Eu não lembro quem foi que pregou. No segundo dia, tem uma galera que foi. E foi um pregador famoso. Quanto que aquele pregador recebeu? Nada. Por 2 motivos. Por quê? Por 2 não, mais de 2 motivos. Primeiro, nós não tínhamos caixa mesmo. Não tinha Nós não condições de tínhamos pagar. caixa mesmo, não dava. Ele veio, glória a Deus. Segundo, se nós tivéssemos que dar para ele 3 mil, 5 mil reais, eu teria que dar para você também. Eu me sinto assim. Vou fazer Mas um graças evento. a Deus até que eu nunca liguei pra isso, não. Não é, mas não é a teve- pessoa, cara. sim. Eu penso assim, sabe? Eu acho que tem que ser igual. Mas se você me desse, eu ia rejeitar. Não, aí é o problema seu. Sério, eu já entrei em igreja que as pessoas falassem assim, aqui, toma. Eu falava, não quero. Cara, e meu namorado tava presente, assim, e eu falava, eu não vou pegar ele. Não pega mesmo, não. Falei, eu não quero. Porque a gente tem que conhecer também o nosso outro lado. A gente não sabe o que acontece daqui pra frente. E é como pessoas que você vê. Tem pessoas que não cantam pela presença do Senhor. Ele canta pela oferta. E eu acho isso, desculpa a palavra, totalmente ridículo. Teve um rapaz que ele foi no evento que eu tava, e aí eu fui levar ele em casa, né? Aí a gente tá conversando e tal, só que ele, tipo assim, ele tá em vários eventos. Não, nesse dia eu não fui levar ele em casa. Ele saiu do evento, saiu de um culto, foi pro culto onde nós estávamos, depois eu pegaria ele desse culto, no final eu levava ele direto pra uma vigília. Aí a gente foi conversando dentro do carro, o cara fala pra caramba, aí ele fala pra caramba mesmo. Aí ele falou assim, cara, tô muito cansado. Eu falei, o que tu vai fazer na vigília então, cara? Tu vai conseguir adorar? Ele, não, mas a agenda tá fechada, já fechou o valor, não sei o quê. Devolve o valor, pô. Só devolver. Não, varão, meu trabalho. Aí eu perguntei, né? Eu sou cara de pau, perguntei, eu falei, cara, como é que você consegue fazer? Você tem eventos todos os dias. Ele não canta, ele toca. Cara, como é que você faz? Porque assim, como é que se divide? Esse é o dia de adorar e esse é o dia de cumprir a agenda porque é trabalho. Ele, pô, irmão, tem dia que é só trabalho. Ele hoje mesmo, no evento que você que eu saí lá junto contigo, foi só trabalho. Tá certo, então. Então é mais tempo sem a presença. Mais tempo sem trabalho. a presença e pouco tempo com ela. E se tiver, né? Se tiver. Mercado, né? Cada dia mais mercado. O gospel, cada dia mais mercado. E se Deus descer também, né? Cara, eu acho que muitas vezes, e o Luiz Hermínio fala muito isso, Deus honra porque ele honra a sua palavra. E se tá falando da palavra, ele vai honrar, sabe? Às vezes a gente olha assim e fala, pô, o fulano todo errado, Deus tá usando, como é que é isso? Cara, Deus não tá fazendo por ele, Deus não honra o homem, Deus pelas honra a sua pessoas. palavra. Não, tô falando assim no íntimo. Não, no íntimo é... Eu não sei, assim, porque Deus ele é misericordioso, né? E Deus ele conhece os nossos pensamentos e nós, sabe? Mas eu fico assim, tentando entender como que é essa troca, sabe? Não encaixa. Não faz. Não faz sentido. Não faz. Sabe quando você vê que uma pessoa ela tem uma comunhão certa com Deus? É quando você fala assim: "Irmão, você cobra quanto para cantar aqui na igreja?" Ou ela fala assim: "Tá na bênção." Ou ela fala: "Poxa, eu não cobro não, mas se você quiser me dar, amém." Cara, pode crer que essa pessoa ela tem uma intimidade incrível com Deus. Sabe? Não tô generalizando, Sim. mas a maioria é assim. Mas tem aqueles abusados, sabe? São os abusados. Ó, minha prima foi chamar um pregador pra cantar lá e ele falou assim: Poxa, mas aí, eu quero tanto de oferta, tá?
Ela só perguntou se dava pra ele pregar, falou o dia. Tem sim, mas eu preciso do Uber e de tanto de oferta. A minha prima falou assim, não, nem quero mais. E sabe qual é o negócio? Que a oferta que ele pediu, a minha prima tinha. Até muito mais. Mas por ele falar, ela não queria mais. É terrível, cara. É complicado. 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 Teve um rapaz que eu chamei para um evento também. Foi para esse mesmo evento. Para esse mesmo evento. Que eu fui. É. Ah. Nesse que eu tô falando especificamente. Você foi em vários. E eu chamei. Já conheço. Você conhece também. Conhece até melhor do que eu. Ai, misericórdia. Cara. Falei, varão. Data tal. Como é que tá a sua agenda? Você tem disponibilidade para estar? Tenho. Tô livre. Show. Vamos fechar? Conheço. Vamos fechar? Vamos. Aí ele falou, eu perguntei com essas palavras. Você cobra quanto? Eu não cobro. Aí ele falou, eu não cobro. Só peço uma oferta de amor. Falei, varão, se você pede um valor, me diz o valor, que aí eu vou decidir se eu vou fechar com você ou não. Aí ele, não, só peço uma oferta de amor. Falei, tá bom. R$2. A oferta de amor pode ser R$2, pode ser 5.000. É oferta de amor, é do meu coração. Aí quando chegou mais perto do evento, passou um mês, 15 dias, ele mandou mensagem e falou, varão, de quanto que vai ser tua oferta de amor? Cara, eu falei, Vaso, não sei, mano. A minha cara Falei, Vaso, não sei. Porque se no dia eu estiver amando muito, pode ser alta, mas se eu estiver amando pouco, pode ser baixa. Depende. Eita. Tem dia que a gente ama mais. Aí complicou. Ele, não, quis saber o valor, porque aí deu uma enroladinha. Eu falei, Vaso, vamos fazer o seguinte. Já vi que tu tá com uma outra agenda aí já engatilhado pra esse dia. Pode pegar, mano, tá tranquilo. Aí tentou contornar e tal. Eu falei, não, agora eu não quero mais. Não quero. Você pediu uma oferta. Cara, a oferta de amor é o meu amor, irmão. Quem vai mandar é o meu coração, pô. Aí quando a pessoa pergunta, de quanto é a sua oferta de amor? Aí você fala, minha oferta é de 500. Aí aparece um outro com uma oferta de 1.000, ele vai te largar, varão. Comparar. Pô, ele vai te largar. Pô, vai embora. É complicado, é complicado. Solta a pipa. Deixa ela ir embora. Não, vai embora, vai embora. Ela tá dando peso. Depois, todo evento que a gente fazia, ele mandava mensagem. E aí, quando tu vai me levar aí? Eu falei, vamos orar. Vamos orar aqui. Um dia Deus vai falar. Tá orando até hoje. Tá orando até hoje. Já tô dizendo, se você, esse varão, tá me vendo, nunca lhe chamarei. Pronto, falei. Jamais. Gente! Cara, não vou, cara, não vou. De mercenário tô legal. Se cobra, cobra. Fala o valor logo, aí a pessoa decide, sabe? Se não, não. Pô, não dá pra fazer isso. Que você deixa a pessoa na mão, cara. Eu nem ligo assim pra oferta, sinceramente. Eu não sei como que a gente chegou nesse negócio de oferta. Ai, pelo amor de Deus. Não me dá oferta não, gente. Quer acabar comigo e me dá oferta. Jesus, não dá. Quer acabar comigo? Irmã, aqui, olha, eu nem olho. Irmã, pelo amor de Deus, para. Não, é de coração. Pelo amor de Deus, fica na paz. Porque assim, a igreja, é a minha maneira de pensar, tá? É a minha maneira. Cada um pensa da forma que quer. Mas eu acho que a igreja é um lugar que precisa de recursos, sabe? Toda hora tem alguma coisa pra fazer, sabe? Eu penso assim, o dinheiro que a pessoa tá me dando, cara, faz aquilo que você precisa fazer na sua igreja, sabe? Paulo pregou sem oferta. Jesus pregou sem oferta. Jesus curou sem oferta. Jesus morreu por mim, por você, sem oferta. Então, por que eu vou cobrar oferta? E aí eu vou te fazer, dentro disso, do lance da oferta, uma pergunta. Quais os seus planos para o ministério? O que você pensa?
Qual o seu objetivo, tipo assim? O Não meu sei. objetivo? No ministério, não sei. Cada um tem o seu, né? Misericórdia. Quando eu era criança, a minha pastora, ela botou todo mundo lá, né? Em volta. E ela falou assim: o que vocês querem ser? O que eu falei lá é até hoje. Aí ela chegou em mim. Mas quando ela chegou em mim, parece que ela tomou um susto. Ela falou: o que vocês querem? Aí eu falei: eu quero ser cantora. Aí ela: o quê? Eu quero ser cantora gospel. Aí ela: pra quê? Eu primeiro para edificar vidas. Segundo, para aquilo que eu receber, ajudar outra vida. Materialmente falando. E ela falou assim: não, você não vai. Ela já até faleceu. Não, tira isso da sua cabeça que você não vai fazer isso, não. Eu falei: eu vou fazer isso. Você não vai. Vai fazer outra coisa. Deu essa resposta com 5 anos? Assim. Oi? Com 5 anos? Não, na época eu tinha 14. 13 para 14 anos. Não. Troca, não isso aí não. Pelo amor de Deus. Vamos trocar de assunto que eu não quero mais ver. Vai, fulano. Os meus planos pro meu ministério, ele não mudou. A única coisa que mudou foi tipo de pessoas que eu quero ajudar, que são crianças. Legal. Hoje as crianças ela não têm recurso, sabe? Você vê criança com TikTok na mão, perto de pais que brigam, xingam, que senta no bar, sabe? Coloca os filhos no colo, uma cerveja, fuma um cigarro e crescem sem saber sem saber assim o porquê que nasceu e para que ela nasceu. Por isso que a ansiedade e a depressão ela entrou completamente rápido e a maioria delas são adolescentes. Sim. Porque já vem numa guerra espiritual constante desde criança. Não tem ninguém para falar, não tem ninguém para ajudar, um suporte. Então, o meu plano dentro do meu ministério são crianças. Legal. Benção. Tia Kathleen. Tia Kathleen. Cara, muito bom ter você aqui. De verdade. Prazer é todo meu. Como é que a galera faz pra poder te chamar pra louvar? Tá com a agenda aberta? Tá fechada por enquanto? Gente, minha agenda tá aberta. Me procura no Instagram. Kathleen. Só letra. Só letra. Só letra. K-E-T. É complicado. H-E-2-L-Y-M. Vou repetir. K-E-T-H-E 2 L's Y-M. Underline Santos Oficial. Me manda mensagem lá no direct. E aí eu vou estar disponível lá para louvar na sua igreja, se Deus quiser. Não precisa nem botar um underline Santos, não. Com o nome desse não tem outra, não, velho. Será? Não deve ter, né? Mas Não, é é difícil. verdade. É muito complicado eu achar alguém com o meu nome. Igualzinho, sim. Não, com o meu nome até vai. Agora, da maneira que escreve, é impossível. É, a maneira que escreve que é difícil. Só Jesus. Gente, esqueci de botar pra passar aqui na tela. Duarte Cel, nosso parceiro aí desde o começo. Procura lá que o cara lá vende iPhone, vende smartphone, tudo relacionado à tecnologia. Vou botar aqui pra passar na edição do Duarte Cel. Essa parede bonita que você tá vendo aqui atrás é obra do Jailson Reformas. Vou deixar também o orçamento grátis. Fala lá. Quero saber sobre o seu trabalho, preciso de um orçamento. Papo de Cruz. O orçamento é grátis, ele vai até você e faz o orçamento em um precinho pequenininho. Essa parede bonita aí, ainda tem mais coisa que ele vai fazer aqui pra você ver o trabalho dele. O cara é brabo. Dá pra ver. Não,
sério, o cara é muito brabo, velho. Ele é muito brabo. Eu costumo dizer que nessa área de acabamentos, assim, ele é o melhor profissional que eu conheço. Ficamos por aqui. Vamos nos despedindo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com alguém. Se essa mensagem abençoou você, manda pra alguém e deixa os comentários aí. Valeu? Só uma partezinha, tá? Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Benção pra essa música top.